Olá, estás a assistir ao Com a Tua Imagem Tu Podes. Estou aqui para ser a tua cúmplice na construção da tua identidade e vou-te mostrar como tu podes. A cada semana trarei temas da consultoria de imagem, crenças, mitos, preconceitos e muito mais para te mostrar o quanto somos exclusivos. Os óculos podem ser ou não um complemento de uma imagem dita profissional. Mais uma vez, temos que saber quem é essa pessoa para podermos indicar os óculos. Não nos podemos esquecer que a nossa face é responsável por 70% da nossa comunicação. Portanto, é muito importante que ela transmita quem realmente somos. Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Com a Tua Imagem Tu Podes. Hoje trago-vos um tema que também tem sido bastante abordado nas minhas consultorias com clientes e em conversas informais também com pessoas amigas tem surgido às vezes este tema. Hoje vamos falar de óculos, que muitas vezes estão associados ou são usados para criar uma imagem mais profissional. Portanto, associa-se ou tem-se esta ideia de que uma imagem profissional tem que ser uma imagem mais séria, mais conservadora e, em certa medida, até gerar algum afastamento. Pois bem, falo-vos da experiência como consultor, obviamente, mas também da experiência de quem usa óculos desde os 2 anos e meio e confesso-vos que uns óculos daqueles não muito bonitos e não fininhos, como os que se usam hoje em dia, e que também, à altura, não era muito comum haver pessoas a usarem óculos. Hoje em dia, se calhar, a percentagem de pessoas que usam óculos e as que não usam está ali ela por ela, mas nessa altura não era bem assim. Então, eu hoje venho-vos falar exatamente do significado e da importância de termos uns óculos que estejam alinhados com o nosso rosto. Certamente já ouviram falar, e eu já certamente falei nisso em outros episódios ou então em algum momento nas minhas redes sociais, que 70% da nossa comunicação está no rosto. E hoje em dia eu atrevo-me a dizer que esses 70% têm uma importância ainda maior, porque hoje em dia comunicamos muitíssimo através do virtual, portanto, à distância, portanto, neste retângulozinho. E, de facto, perdemos os tais 30% da comunicação não verbal que o nosso corpo também transmite. Então vamos nos focar aqui nesta porção, que é a porção mais pequena do corpo, mas a que tem um maior impacto em termos de imagem e de comunicação. Como eu vos dizia, trago-vos então também a minha experiência pessoal, não é? Os óculos que eu hoje uso, linhas, cor, estão totalmente alinhados com, portanto, as características do meu rosto, as linhas do meu rosto. E após análise facial, que efetivamente, sendo a última análise num processo completo da consultoria de imagem, traz informações reveladoras acerca de quem somos, mas também traz toda esta informação para podermos trazer este equilíbrio para o nosso rosto. Então, peço que preste agora 2 minutos da sua atenção e olhe o efeito que tem ou que pode ter uns óculos. Estes estão perfeitamente alinhados com as minhas linhas, a minha personalidade, portanto, perfeitamente alinhados. Mas, da altura que eu os mandei fazer, eu tinha uma certa dificuldade, e como ainda a maioria das pessoas têm, uma vez que sou de uma cartela fria, portanto são no inverno, o metal associado, ou o metal que harmoniza com as cartelas de inverno é o prata. Também não é por acaso que todos os meus acessórios são prata. E então eu tive a felicidade de encontrar uns óculos, portanto, com uma armação prata, eles também alinhados com as minhas linhas, portanto umas linhas mais retas e, ok, eu decidi então usar estes porque antes destes óculos aqui eu também tinha uns de aro, portanto não eram de massa. Já lá no passado, há muitos anos, já tinha usado, portanto eu já experimentei um pouco de tudo, na verdade. E pensei eu, se calhar se eu usar uns óculos de massa vou sentir um ar pesado, se calhar acho que vou comprar uns de metal para ficar com um ar mais leve. Pois bem, vou-vos mostrar a diferença entre um e outro e deixo para vocês refletirem.
tenho estes. E então, agora sem óculos também, reparem que a proporção do meu rosto muda completamente. E agora estes. Digo eu, ficarão mal? Não, não ficam mal. Na altura também os experimentei e gostei. Mas é completamente diferente uns dos outros. Vou continuar então este episódio com estes. Então, vamos perceber como é que isto muitas vezes é usado para trazer uma imagem profissional. E é nesta diferença que eu vos mostrei agora, apesar destes dois modelos estarem perfeitamente alinhados com aquilo que eu sou, com a minha cartela, com as linhas do meu rosto, têm um impacto diferente. Mas, quando queremos trazer um certo peso para a nossa imagem, uma certa credibilidade ou até imprimir um certo profissionalismo, podemos estar a fazer exatamente o contrário, não é? Então imagine que os seus óculos não estão alinhados consigo, nem no formato, nem na coloração. Então o que é que pode acontecer? Muito provavelmente o que pode acontecer é que se estiver numa reunião ou a falar com a sua equipa ou até mesmo a palestrar ou numa conferência ou algo, numa reunião mais importante, poderá acontecer que as pessoas que o estão a ouvir ou a estão a ouvir e a ver se estejam a focar somente nos seus óculos, no formato dos seus óculos, porque, mais uma vez, lembro que 70% da nossa comunicação está aqui. Então, os óculos sendo um elemento que destacam, obviamente, porque, não é? No nosso rosto não temos muito mais a colocar a não ser uma maquiagem e uns óculos, portanto, se eles não estiverem alinhados, aquilo que desejaria ao início, que era uma imagem profissional, credível, não vai funcionar. Provavelmente até poderá funcionar contra essa imagem que tanto deseja. Então, a análise facial, este estudo das linhas do nosso rosto, traz este equilíbrio e esta harmonia para que, quando comunicar com alguém, a pessoa, quando olhar para si, ok, a pessoa tem óculos, mas não é nada que se destaque naquele rosto. Então, eu vou estar a falar para aquela pessoa e vou estar atenta ao que ela vai estar a dizer. Não vou estar focada no brilho dos óculos ou no formato dos óculos ou, eventualmente, se vai ter uns brilhos ou não vai ter uns brilhos. Porque tudo isso tem que estar alinhado, mais uma vez, com a personalidade, com a coloração e com as linhas do seu rosto. Portanto, pense, se está a usar uns óculos para trazer uma imagem mais séria, mais credível, pense 2 vezes. Mande-me mensagens e uma mensagem para tirar as suas dúvidas e provavelmente para fazer a sua análise facial. Obrigada por estares desse lado. Para continuares este caminho da construção da tua identidade, com a tua imagem tu podes, segue-me para receberes as notificações dos próximos episódios em primeira mão. Deixa-me ideias para novos episódios ou dúvidas, vou adorar gravar para ti. É sempre um prazer estar deste lado. Espero por ti no próximo episódio.